Se fosse assim, né? Hitler era vegetariano. Pois é. Então, de forma nenhuma. Nós estamos no planeta Terra, nós temos um corpo grosseiríssimo. Tanto que um dos maiores sofrimentos pelos quais a gente passa nessa Terra é perder a pessoa amada e vigiar ali o seu corpo, fazer a vigília daquele corpo que a gente aprendeu a amar, porque é um corpo tão denso, tão grosseiro, que ele precisa de ser ou cremado ou de ser sepultado, para que o laboratório da vida faça a transformação nos gases que compõem esse corpo. Nos planos mais evoluídos, isso não é assim. Então é um sofrimento horroroso para nós passar pela vigília e sepultar o corpo de alguém que a gente ama e que continua amando. Isso é um dos maiores sofrimentos que se passa aqui na Terra. Um dos maiores. Então isso aí por quê? Porque o nosso corpo é grosseiro, o nosso corpo é pesado, não é? Ele é proteína, ele precisa de proteína. Ah, mas tem proteína vegetal? Isso não se discute, tem, claro que tem. Mas isso não quer dizer que as pessoas sejam mais inferiores porque comem carne animal, proteína animal. De jeito nenhum. Aqui nós temos que usar o bom senso. Se as pessoas não se sentem bem comendo carne, que não comam carne. Vão passar até muito melhor, porque realmente é um alimento de difícil digestão, é complicado, né? Precisa de estar associado a tantas fibras para que possa ser bem digerido. Então, realmente, se não gosta, se não se sente bem, não coma. Se está se suprindo a sua saúde, né, com uma outra alimentação, que assim seja. Então, esse aqui, a lei de conservação, obriga-nos a prover as necessidades do corpo com tudo aquilo de que o homem possa se alimentar sem prejuízo para a sua saúde. Se a carne não faz bem, não coma carne, coma outras coisas. Realmente, uma alimentação de frutas, verduras e legumes é o ideal para a saúde do corpo. Né? Contanto que a pessoa tenha um acompanhamento, né? Um balanceamento para que ela não fique com deficiência de proteína, que também ela necessita. Então, a gente tem que fazer o equilíbrio. Ninguém é inferior ou superior porque come ou deixa de comer carne. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. É um dever nosso, nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que preservar o nosso corpo, a nossa saúde, porque nós precisamos desse corpo para dar conta daquilo que viemos fazer nesse mundo. Somos responsáveis por ele, é o templo da alma. Somos responsáveis por ele, não podemos sobrecarregar esse corpo com trabalho, não podemos colocá-lo na ociosidade também, sem movimento, porque ele vai adoecer. Então, nós somos responsáveis pelo nosso tempo. Nosso tempo é o corpo, o espírito se utiliza desse corpo para que ele possa cumprir a sua tarefa na Terra. Tudo que nós fizermos para prejuízo da nossa saúde física, também mental, é lógico, nós vamos responder por isso. Tudo que a gente faz que atrapalha a nossa saúde, que desenvolve, que proporciona desenvolvimento de doenças, se nós não tivermos essa presença, esse desenvolvimento dessa doença na atual encarnação, vamos deixar da próxima. Aí vem uma criança que logo pequenininha desenvolve aí uma doença seríssima, não sabe de onde vem aquilo, porque levou aquela lesão ali no perispírito. Não soube cuidar do corpo, não soube cuidar do tempo. Né? Ontem, acho que foi ontem, não sei se foi ontem ou hoje no noticiário, uma criança de 4 anos que teve que tirar a mama. Olha só, 4 aninhos. Teve que tirar a mama. Teve câncer de mama com 4 anos. Quer dizer, como se explica isso aí pela medicina do mundo? Não é? Uma criança com 4 aninhos, com esses problemas todos, né? Então, quando nós não cuidamos do corpo, com certeza nós vamos responder por isso. Se não respondermos agora, vamos responder na próxima encarnação.
Então, a lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Logo, ele deve alimentar-se segundo a exigência de sua organização. Eu tive uma amiga que simplesmente decidiu que ela nunca mais ia comer carne e passou a não comer, embora ela tenha tido um acompanhamento médico direitinho, com a ambulância, mas ela foi tendo uns problemas tão sérios, ela teve um problema sério de rins. Ela quase morreu, quer dizer, a organização dela pedia isso, embora ela nem quisesse, mas a organização dela pedia isso. E ela teve que retornar. Enquanto que outras pessoas, não. Nós tivemos um senhor que ele morreu até no abrigo. Era um senhor com uma presença muito bonita, ele era muito alto, né? Seu Clóvis, aqui eu não sei se alguém conheceu o seu Clóvis. Seu Clóvis morreu com acho que quase 90, e quando a gente conversou sobre isso, ele tinha 80 e pouco. Ele me falou, desde os 22 anos de idade, que eu não consumo carne, nenhuma proteína animal. E ele já estava com quase 80 e era um senhor com muita saúde. Ele morreu com acho que 90 ou 91. Então depende de cada um. Quer dizer, cada um tem a sua medida, né? Cada um é que tem que ter, né, o conhecimento da sua própria organização e ver o que lhe faz bem e o que não lhe faz bem. Bem, a gente vai estar ali, já está ali no avançado da hora. Então, a gente vai para essa folhinha e fica para a próxima, igual o capítulo de novela, né? A abstenção de alimentos, animais e outros só é meritória quando a privação se dá em favor dos outros. Aquele pai ou aquela mãe que se priva da carne para que os seus filhos possam se alimentar, se ele vier a adoecer por causa disso, não responderá por isso. Porque ele não pode comprar para a família toda, então compra para as crianças. Compra para os filhos, e ele não come, ela não come. Isso acontece tanto, gente. Eu acho que quem nunca passou por uma experiência dessa dentro de casa, quem nunca passou por uma experiência de naquela refeição não comer determinados alimentos, porque não tem muito, vamos deixar para quem está precisando mais. Todos nós, isso não é ser pobre, isso não é não ter dinheiro para comprar. Às vezes aquela alimentação naquele dia está assim, tem pouco de alguma coisa, então vamos deixar para quem precisa. Né? Mas isso é momentâneo, é uma coisa, né, esporádica. Mas há muitas vezes, né, aquela pessoa que tem menos condição, ela não pode comprar, e ela tem lá o filho que está estudando, que precisa. Então ela sempre, às vezes, nem come junto. Eu conheci uma família que ele nunca fez refeição com a família toda. Ele dizia que ele estava trabalhando, mas não é, porque ele não podia comprar para todo mundo, e ele não queria que as pessoas vissem que ele não ia comer o que estava todo mundo comendo. Então ele comia depois, né? Ele comia depois, e assim foi a vida dele toda. E ele morreu já com muita idade, e ele tinha um casal de filhos, e hoje esse filho é, assim, uma pessoa muito importante. E aí a gente vê, né? Quer dizer, se nós nos privamos de alimento por conta de uma pessoa que precisa, isso não é pecado, né? Nós não estamos aí estragando a nossa vida à toa. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é prejudicial lhe é sempre desagradável. Então, às vezes, essas coisas que a gente faz, né, uma promessa. O sujeito faz uma promessa porque quer um bem. Ah, nunca mais vou comer isso e eu gosto muito, então vai ser um sacrifício para o resto da minha vida. Vamos pensar, né? Vamos combinar aqui. Em que isso vai melhorar alguém? A menos que ele estiver dando esse alimento para quem precisa. Se ele fizer isso e der aquele alimento para quem precisa, é outra história. Mas só porque vou fazer esse sacrifício para agradar a Deus, olha, Deus não se sente agradado com esse tipo de sacrifício, não. Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma até Ele, né? Eu vou parar de beber cerveja porque eu quero fazer uma promessa. Bom, é bom parar de beber o álcool e tudo, né? O álcool não é prejudicial mesmo. Agora, só vai ter mérito pela intenção se realmente ele quiser parar de beber aquela cerveja, porque aquela cerveja faz mal para ele. O álcool é prejudicial à saúde. Aí é meritório. Mas se ele estiver fazendo isso com uma intenção, né,
de fazer um sacrifício a Deus por um bem que ele queira receber, não vai adiantar nada. Vai se beneficiar muito pouco até dos efeitos que o álcool não vai fazer negativamente no organismo dele. Então, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma até ele. E é praticando suas leis, em vez de violá-las, que nos elevamos até ele. Então, violar a lei de Deus, né, para nosso benefício, ou para que a gente possa adquirir esse ou aquele bem, uma bobagem que a gente pode fazer, né? Nós temos um corpo, nós temos uma matéria que precisa da nossa perícia, né, em analisar direitinho o que ela necessita, do que é necessário para que ela se mantenha saudável, porque tudo que nós fizermos que for ruim para o nosso corpo vai ficar marcado no perispírito, e nós só vamos nos livrar dessa marca aí, dessa lesão, quando nós resgatarmos aquilo ali, ou nessa vida ou em outra. Eu tenho uma amiga que falou, meu pai morreu com 90 anos, fumou a vida inteira, tinha um pulmão mais limpo do que eu. Pois é, só que na próxima encarnação, com certeza, não vem com aquele pulmão limpo, né? Porque foram lesionados partes importantes, e o que ele não desenvolveu hoje, vai desenvolver na próxima encarnação. Então, se nós não cuidarmos muito bem da conservação do nosso corpo, nós vamos responder por isso. E isso aí, a doutrina nos ensina muito bem, né? Eu não gosto, eu falo isso e logo me arrependo. Eu não gosto da palavra doutrina, mas acontece que a gente está tão anestesiado e acostumado com isso que acaba falando. Eu gosto do espiritismo. O espiritismo nos ensina o que nós podemos fazer para manter um equilíbrio na nossa organização. Mas o problema é esse, né? É que quando a gente quer mais do que deve, a gente não enxerga essas coisas. E só vai ver isso quando estiver sofrendo. Quando a dor se instalar, quando o problema chegar, aí é que a gente vai ver. Mas a gente precisa continuar estudando o espiritismo, né? Nós estamos ainda dentro desse capítulo. Temos as privações voluntárias e mortificações que a gente já começou a falar. E na semana que vem a gente dá conta dessa lei da conservação para então entrar na outra oposta a essa, que é a lei de destruição, né? Uma das leis também importantíssimas para a gente compreender. Jesus continue nos abençoando, nos auxiliando na hora da gente estudar, para que a gente aprenda, incorpore esses ensinamentos na nossa corrente de pensamento, já que ela alicerça as ações, né? Muita paz para todos.